Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os nossos irmãos espíritas e não espíritas, desejando que num clima de muita paz e profundo interesse, possamos examinar mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: bem-aventurados os aflitos de todas as naturezas, tal como proclamou nosso Mestre, porque serão consolados e saciados pela graça divina que se derramará sobre aqueles que exercerem a resignação em favor de si mesmos e a caridade em favor do próximo. A partir desta mensagem da benfeitora, eu lhes proponho examinarmos hoje o tema Justiça das Aflições. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 4, 6 e 10, e que nos dá conta de uma fala de Jesus no seguinte sentido: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Este fragmento do antológico Sermão das Bem-aventuranças é talvez o discurso mais importante, o pronunciamento mais importante de Jesus em sua estada terrena. Mas ao lado da base evangélica, nós também temos uma base doutrinária. E neste caso, ela nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cujo tema central é bem-aventurados os aflitos, no item número 3, Justiça das Aflições. Mas eu proponho que nós iniciemos refletindo sobre o significado de aflição. Todos nós, num grau maior ou menor, já experimentamos, pelo menos uma vez, uma aflição. O dicionário da língua portuguesa indica que a aflição é o estado do aflito, algo que parece óbvio. Mas consideremos que a aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, de preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa que vá afetar a vida direta ou indiretamente, a vida de cada um de nós. A aflição é ainda a sensação de que algo não está certo, de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Uma espécie de premonição. Façamos agora algumas considerações espíritas em torno da aflição. A primeira dúvida que aparece na mente de qualquer cristão é a seguinte: por que é preciso sofrer para progredir?
E muitos se perguntam: não existe uma outra forma? Cabe então uma explicação tirada no exame de textos da própria doutrina, quando diz que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Ou seja, não há como escapar da dor, mas o sofrimento acontecerá na dependência de como enfrentamos essa dor. Vamos usar um exemplo da vida prática. Alguém leva um tremendo tombo e fica muito arranhado no corpo. A dor dos arranhões é natural, que afinal de contas houve uma quebra da integridade tecidual, o tecido de revestimento da pele. Mas o sofrimento que essa dor vai causar depende de cada criatura, depende da própria criatura. É por isso que as reações diante do mesmo acontecimento variam de pessoa a pessoa. E isto para a dor física. Mas esse raciocínio, ele também vale para a dor moral. Pensemos, por exemplo, na perda de entes queridos. Para alguns, é uma grande tragédia. E uma tragédia recheada de inconformismos de toda ordem. Para outros, a perda desse ente querido é enfrentada com resignação. Porque a resignação ensina para a criatura que o fim da existência é um processo natural, mas que o espírito é imortal e a vida continua. Do item 3 desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, Justiça das aflições, Allan Kardec afirma que muitos perguntam: por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns a vida sorri e para outros nada dá certo? Por que constatar que homens virtuosos sofrem ao lado de homens maus que prosperam? Qualquer um de nós considerará isso injusto, aparentemente injusto, podemos pensar. Podemos até arguir: Deus, como é que vê tudo isso? E aí, nós precisamos reconhecer que, desde que nós concebamos Deus como um ser infinitamente bom e soberanamente justo, nós perceberemos então que Deus não age por capricho, nem tampouco com parcialidade. Daí porque Kardec tem uma conclusão sábia. Ele diz: as vicissitudes é uma sequência de coisas que acontecem. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa justa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ora, então se Deus é infinitamente bom e soberanamente justo, e algo está nos acontecendo, há uma justiça na ocorrência desse acontecimento. Ninguém é perseguido, ninguém é punido com os fatos desagradáveis que acontecem na existência. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. O benfeitor Emmanuel, numa obra intitulada Momentos de Ouro, mais especificamente no capítulo 16. O título desse capítulo 16 é Mudanças e Problemas. Então, lá nesse capítulo Mudanças e Problemas, o Emmanuel nos ensina
que devemos sempre manter a serenidade diante daquelas mudanças que se fazem necessárias em nossa vida. Muitas vezes nós queremos reagir contra a mudança no rumo dos fatos da nossa existência. Nós já achamos injusto. Por que isso está acontecendo comigo agora? Por qual razão? Mas todas as vezes que essas mudanças se apresentarem, nós devemos, em primeiro lugar, manter a calma e a serenidade. Porque a prudência recomenda que nós não devemos tomar nenhuma atitude, nenhuma conduta, sem refletir sobre o significado daquela ocorrência. E o Emmanuel pede, então, que nós examinemos as mudanças da própria natureza. E ele exemplifica, ele diz assim: não fosse o abandono no claustro da terra, e a semente não se converteria no vegetal que enriquece o campo. Ora, o que é que acontece com a pobre da semente? Cava-se o buraco, coloca-se a semente e cobre-se ela de terra. Ela não vê mais a luz, ela está lá, literalmente plantada, enterrada. Mas ela precisa dessa mudança, porque é aí que ela vai germinar. E aí é que ela vai se converter naquela árvore, naquele fruto, naquele vegetal que, como diz o Emmanuel, enriquece o campo. Se a semente não for enterrada, não ficar enterrada, ela não germina, ela não brota e muito menos se torna necessária. Mas o Emmanuel faz outros registros importantes à guisa de indicações práticas em relação a essa questão de mudanças e problemas, e coisas plenamente aplicáveis à existência de cada um de nós. Ele diz assim: sem as advertências da enfermidade, em muitos casos, não saberíamos como preservar a saúde. Todas as vezes que nós temos uma pequena alteração na nossa homeostase, uma doença, seja uma doença leve ou uma doença grave, isso naturalmente nos impulsiona a cuidar melhor da saúde. Por quê? Porque a enfermidade está nos advertindo de que tem algo errado, que nós precisamos corrigir. Ele diz: sem a perda de recursos materiais, comumente ignoramos os valores do espírito. Muitas vezes nós sofremos duras perdas materiais e que nós nos sentimos injustiçados, azarados, prejudicados. Poxa, com tanta dificuldade eu consegui isso e de repente tive esse baita prejuízo. Por que isto nos acontece? É uma punição? Claro que não. É azar? Claro que não. Aliás, no Espiritismo não tem nem azar nem sorte. Tem causa e efeito, ponto. Mas quando nos acontece uma circunstância dessa, é porque nós precisamos, então, fazer desabrochar valores do espírito. Valores como a aceitação, a resignação, a prudência, a sabedoria. O Emmanuel diz mais: sem a solidão de quando em quando, ser-nos-ia muito difícil prestigiar o tesouro das afeições. Ou seja, quando nós estamos literalmente sozinhos, é que nós damos valor àquelas companhias que estiveram conosco. Aliás, há um ditado popular que diz que só se dá valor a alguma pessoa quando ela morre. Porque todo morto é maravilhoso, é extraordinário e vai fazer muita falta. Mas por que quando ele estava vivo, ele não recebia todas essas demonstrações de carinho, de afeto, de valor? Por isso que o Emmanuel, na anotação seguinte, ele diz: e muitas vezes, sem a falta de uma pessoa querida,
Não se consegue descobrir aqueles outros entes queridos que nos aguardam a amizade e a compreensão, a fim de ampliar a nossa própria alegria. Você gosta de alguém na família, gosta muito desse alguém, mas gosta tanto, 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 que se esquece de gostar dos outros que também fazem parte da família. E muitas vezes esses outros estão aguardando aquele sinal da sua amizade, do seu afeto, do seu carinho. Nós devemos então gostar de todos igualmente? Claro que isso será impossível. Sempre teremos as nossas preferências, porque são inclusive identidades espirituais. Mas o fato de gostar de A não exclui a possibilidade de gostar de B. E ele faz uma recomendação muito importante, o Emmanuel, nesse aspecto. Ele diz: problemas em si constituem alavancas de elevação e bases de ensino renovador. Olha que interessante. Alavancas de elevação e bases de ensino renovador. Nenhum ser avançará sem eles, as alavancas e as bases, nas trilhas evolutivas. Olha que interessante. Todo problema, toda dificuldade traz uma lição, sempre para nós aprendermos o melhor caminho. E aí eu me lembro de um personagem que teve numa novela, do horário das 6 horas, em que ele dizia: tudo que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. Tudo que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. O personagem era o Candinho e ele dizia que havia aprendido esse mantra com o professor Pancrácio. E que está dentro dessa lógica que o Emmanuel está apontando para a gente. E o Emmanuel conclui, então, esse texto, lá do capítulo 16, Mudanças e Problemas, da obra Momentos de Ouro. Ele conclui brilhantemente dizendo: quando a mudança te procure, impelindo-te a aceitar novos climas de trabalho e novos campos de vivência, não recalcitres contra os ditames da vida, que com isso te requisitam a processos de melhoria e burilamento, progresso e promoção. De forma simples e objetiva, não recue diante das dificuldades, porque elas estão chegando para melhorar a sua vida. E ele aponta aqui quais são esses elementos desse processo: a melhoria, o burilamento, o progresso e a promoção. Porque à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando, nós também vamos progredindo, vamos nos tornando coisa melhor, um ser melhor. E nos habilitamos a ser promovidos para escalas mais avançadas do ponto de vista espiritual. O benfeitor André Luiz, em uma mensagem psicografada por Chico Xavier no dia 17 de dezembro de 1951, quase há 73 anos, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, depois de elencar diversas vicissitudes por que passa o homem, concluiu dizendo, abre aspas: até agora, raros aflitos da terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu. Porque, realmente, com amor puro, somente o grande aflito da cruz se entregou ao sacrifício total pelos próprios verdugos,
rogando perdão para a ignorância deles e voltando das trevas do túmulo para socorrer e salvar, com a sua ressurreição e o seu devotamento, a humanidade inteira. Então, nosso André Luiz está falando do nosso Mestre Jesus, está recordando a sua crucificação, está mostrando a grandeza do nosso Mestre, que lá preso à cruz, espetado pela lança, depois de ter sido chicoteado, depois de ter caminhado com aquela cruz pesada nas costas, pouco antes de desencarnar, diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas nesta mensagem, nesta frase da mensagem do André Luiz, eu gostaria de destacar o início da mensagem, quando ele diz: até agora, raros aflitos da terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu. Gente, isso é importantíssimo, isso é sintomático para o nosso estado atual. Nós continuamos com a grande dificuldade de pouca compreensão ante os problemas da vida e da paupérrima resignação frente às circunstâncias adversas que voltam para nos ensinar e nunca para punir. Talvez por essa razão é que o André Luiz tenha dito que raros aflitos da terra conseguem merecer as bem-aventuranças do céu, que são poucos os que sabem sofrer. Ninguém aceita os reveses da vida. Eu creio que, talvez por essa razão, a veneranda Meimei, espírito Meimei, a saudosa Irma de Castro, lá no capítulo 5 da obra Ideal Espírita, qual é o título desse capítulo? Espera e ama sempre. A Meimei diz: quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Olha que interessante. Sofremos uma injustiça, somos ofendidos. Estamos à espera de uma decisão no trabalho, na escola, algo que vai mexer muito com a nossa existência. Qualquer que seja o resultado, a Meimei está dizendo: sorri em silêncio. Espera com tranquilidade. Porque se nós soubermos esperar com tranquilidade, com serenidade, com paciência, com sabedoria, com prudência, com paz no coração, a aflição desaparece, como ela diz aqui, no nascedor. Aliás, ela nem aparece. Muitas vezes nos oferecem o amargo cálice do fel do desprezo, do desamor, da ignorância, da brutalidade, da violência. Mas se a gente desculpar de imediato, a amargura que nós sofreríamos simplesmente desaparece. E ela vai terminar essa primeira parte dizendo que a gente roga a paz do Senhor, mas o Senhor espera que a gente se empenhe na paz dos outros. Mas nós pensamos só na nossa paz. E aí, em tom conclusivo, lá nesse texto do capítulo 5, Espera e Ama Sempre, a Meimei diz assim: lembra-te do Cristo, o amigo silencioso. Sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria,
no coração da terra. Maravilhoso, simplesmente lindo. Cristo fez exatamente isso. Essa era a conduta de Jesus diante das dificuldades pelas quais ele passou nos seus 3 anos de vida pública. Não reivindicava, não brigava, não, usando uma expressão popular, não se espalhava. Ele simplesmente ia perdoando, ia amando as criaturas, ia semeando esperança e alegria no coração de cada criatura, de sorte que ela se sentisse amada, compreendida. Ele devolvia as agressões com amor. Ele não buscava o revanchismo. O grande filósofo grego Lúcio Anaeus Sêneca, ou simplesmente Sêneca, que viveu entre o ano 4 a.C. e 65 d.C., certa vez disse algo com muita propriedade. Uma gema não pode ser polida sem atrito, e nem um homem aperfeiçoado sem provações. Ou seja, a nossa melhoria, o nosso progresso, a nossa evolução precisa da provação, precisa do desafio das dificuldades. Vai haver dor? Vai. Obrigatoriamente terá sofrimento? Nem sempre, vai depender de como nós enfrentamos. Conclusivamente, meu amigo, eu posso dizer-lhes que muitas são as receitas para a aflição. Muitas. Se nós perquirirmos a literatura espírita, a literatura cristã de uma forma geral, mas especialmente a literatura espírita, que é o que nos toca de perto, nós encontraremos muita receita para as aflições. Mas aquela que nos parece mais simples e mais prática é uma que foi deixada pelo apóstolo Tiago, no versículo 15 do capítulo 5 de sua epístola. Porque ele faz uma pergunta em uma única palavra da resposta. Está lá, versículo 15, capítulo 5, epístola de Tiago. Alguém entre vós está aflito? É a pergunta. Ore. É a resposta. É a solução. Uma palavrinha de 3 letras. E a gente bem sabe, a doutrina nos ensina que ao lado da oração, nós devemos justapor a ação, em forma de caridade, seja ela material, moral ou espiritual. Não basta apenas a oração, é preciso a ação concreta. Caridade material, caridade moral ou caridade espiritual. Simples assim, sem grandes dificuldades de ser entendido e menos ainda de ser praticado. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!